É importante a gente entender, e é por isso que eu falo, o que se ganhou, o que se perdeu, né? Porque ao olhar como se modulou aquela ideia. Então, a discussão estrutural, como não existe mais uma discussão estrutural. A fome não é um problema estrutural. A fome é um problema de cada indivíduo. O que aconteceu aí? Né? Então é importante a gente investigar isso. Né? Eu não tenho espaço aqui para entrar no mérito do programa Comunidade Solidária. Né? Mas ele foi, enfim, ele foi importantíssimo, né, nesse caminho. Né? A Márcia, que acho que não chegou ainda, a Márcia Cunha, fez uma discussão no mestrado e no doutorado dela também. No doutorado dela estudou o IPEA, discutindo transformações que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas sobre a formulação da pobreza, né, dentro do IPEA. Né, e no mestrado ela discutiu o trabalho voluntário, né, o que é, e tem tudo a ver com essas transformações dos anos 90. Né, então, enfim, tem alguns trabalhos, né, que discutem já a importância da comunidade solidária. E o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é enfatizar o papel desse programa. Né, o Comunidade Solidária foi um programa criado no começo da primeira gestão Fernando Henrique Cardoso, né, cuja responsável era a Ruth Cardoso, como primeira-dama, mas ela teve, enfim, mais não, né? Quer dizer, mais, porque ela rompeu esse padrão do primeiro-damismo, né, que caracterizava essa posição das primeiras-damas, né, no país. E ela teve um papel importantíssimo na reformulação do social, né, no país. E eu acho que um ponto importante, ela e o programa Comunidade Solidária, todas as transformações que aconteceram. O que é importante enfatizar é a capacidade desse amplo programa em adaptar novos termos, solidariedade, parceria, boa gestão, que circulavam no debate internacional sobre a pobreza, sobre o desenvolvimento, e incorporar nos programas nacionais. Enfim, fora o trabalho da Márcia, para quem se interessar, tem outros 2 livros que foram teses de doutorado, da Viviane Ugar e da Ana Paula Mauriel, que discutem, sobretudo a Ugar e a Mauriel, o debate sobre a pobreza. E eu, na minha tese de doutorado, também discuto um pouco isso. Enfim, ao longo dos anos 90, esse novo social pragmático, atravessado por lógicas privatistas e individualistas, vai implicar em profundas mudanças no cotidiano dos seus agentes. Das periferias aos escritórios de pequenas e grandes organizações do terceiro setor, o cotidiano vai se organizar cada vez mais como nas corporações, né? Pautadas também por um funcionamento flexível que está vinculado a muitas organizações que estavam se estruturando em torno do ativismo político. Né? Então você tem um vai e vem, né, entre as corporações e essas antigas organizações que se modernizam em entidades sociais. Né? Objetivos e metas a serem traçados e seguidos, programas de monitoramento e avaliação, pressão pelo crescente engajamento na totalidade das atividades que envolvem o trabalho. Né? A própria trajetória daqueles empresários que eu comentei antes, na defesa da cidadania empresarial, denota esses caminhos modulares dessa racionalidade. Inicialmente, eles se organizaram para defender uma posição sobre o desenvolvimento nacional diante da Constituinte, né? E depois, enfim, isso no fim dos anos 80, começo dos anos 90, já no governo Fernando Henrique, eles fundam uma entidade empresarial, que é o Instituto PNBE de Desenvolvimento Social, com o objetivo de apoiar e desenvolver projetos sociais. Nesse segundo momento, as estratégias empresariais transbordam, né, o mundo empresarial, as suas fronteiras, e rumam ao social, né, aos programas sociais, e vão instrumentalizar procedimentos de gestão. Aí. Se num primeiro momento esses empresários eles defendiam, né, enfim, a posição deles, mas eles defendiam um debate sobre o desenvolvimento do país e sobre os problemas estruturais, se aproximaram da CUT contra alguns aspectos do governo Fernando Henrique, defendendo a distribuição de renda, o crescimento do salário via aquecimento do mercado interno. No meio do governo Fernando Henrique, eles abandonam essa posição, na verdade, e defendem as reformas, defendem as reformas na gestão pública que são defendidas pelo Banco Mundial, que são as reformas neoliberais, né? Então, na verdade, a reforma financeira, tributária, patrimonial, previdenciária, política. Né? Então,
com a Constituição de 88, que se imaginou submeter o econômico ao social, né, a partir do crivo dos direitos sociais, o que fora pensado como uma complementariedade entre, quer dizer, não uma complementariedade, é uma submissão mesmo, né, do econômico ao social com o objetivo de transferir recursos para as parcelas vulneráveis da população, com o governo Fernando Henrique Cardoso, já nos anos 90, e o Comunidade Solidária como um ator importante nisso, essa ideia dos direitos sociais foi transformada em medidas compensatórias ao ajuste estrutural, né, com os novos programas que foram criados sob a batuta aí do Comunidade Solidária, né. Então a focalização que nos debates do campo da assistência era pensada como complementar, passa a ser uma bandeira alternativa à ideia da universalização dos direitos, né. Então esse era um debate forte nos anos 90, né. E é interessante, enfim, eu não vou chegar, né, no meu comentário aqui nos anos 2000, mas é interessante acompanhar, e a Márcia faz isso bem, né, na verdade, acompanhar o que aconteceu com esse debate da focalização nos anos 2000. Né, porque, na verdade, ele perde fôlego e, no lugar do debate da focalização, que era forte nos anos 90, entra no lugar a ideia de especializações técnicas para gerir o problema da pobreza. Né. E aqui eu estou falando de mais uma modulação dessa racionalidade neoliberal, né? Enfim, mas voltando um pouco, né, o que foi importante que eu queria frisar aqui nesse comentário, né, que essa transformação desse novo social sob o governo Fernando Henrique e a reforma do Estado pregonizada aí pelo Bresser Pereira, né, no Ministério da Reforma do Estado, MARI, né, junto com a Ruth Cardoso no programa Comunidade Solidária. Foram duas peças importantes na constituição dessa figura de um indivíduo consumidor de serviços sociais, como um objeto privilegiado dos programas sociais. Então a gente não tem trabalhador, a gente não tem direito social, né? Não tem direito, né? A gente tem um indivíduo que consome serviços, né? Então a reforma gerencialista do Bresser é bastante conhecida já, né? Enfim, eu acho que tem até um debate que ele fez meia-culpa, enfim, não saberia comentar isso, né? Mas enfim, o que aconteceu, né? Ele centralizou muitas propostas que circulavam desde o início da década de 90 nas práticas de gestão pública no mundo afora. E conferiu a essas práticas a forma de um Estado aberto às iniciativas da sociedade civil, né, por meio da atuação de organizações sociais de direito privado. Construindo um inimigo na burocracia estatal, e é interessante comentar, né, algo que se aproveitava de uma campanha que fora feita na curta gestão Collor, né, contra o funcionalismo público, contra, né, a coisa que o Chico de Oliveira chamou de a desnecessidade do público, né, algo que remonta a nossas tradições privatistas tão conhecidas, né, da nossa história, né, enfim, como isso foi construído e como isso figura no centro dessa reforma, né, nos anos 90, né. Então esse Estado gerencial seria mais eficiente porque seria aberto às experimentações privadas, né. O programa Comunidade Solidária, então, foi a outra face desse processo, né. E a Carmelita Yazbek, que é uma assistente social, enfim, antiga, não sei quem conhece ela, mas, enfim, antiga, assim, pioneira, né, desse grupo das assistentes sociais, histórica, desse grupo das assistentes sociais aqui, importantes nos anos 80, está aí ativa na PUC, mas enfim, não sei onde que ela está agora. Mas enfim, ela cunhou a expressão, não, é uma tristeza, porque eu estudei na PUC e, enfim, não vamos entrar nesse debate. Mas ela cunhou a expressão refilantropização da questão social, né, ao discutir o Comunidade Solidária. E ela tem textos dos anos 90 primorosos discutindo o que foi, o que significou Comunidade Solidária, né? Enfim, não dá para entrar na discussão sobre o programa, né? Mas mudanças e novas leis foram importantes, né, nesse deslocamento, né, das políticas sociais, do direito social para esses serviços sociais, né? Que é esse deslocamento que eu estou tentando propor aqui, né? Então, o Conselho de Segurança Alimentar, que tinha sido criado, na verdade, sob a gestão Itamar, foi fechado. Existia um outro conselho importante, que, se eu não me engano, a Carmelita era a conselheira, que era o Conselho Nacional de Assistência Social,
Não foi fechado, mas o programa Comunidade Solidária se sobrepôs ao CNAS, né? E era a responsabilidade do programa Comunidade Solidária articular todas as iniciativas em âmbito federal, as iniciativas enfim, voltadas para a população vulnerável. Então, aquela ideia de complementariedade, né, que marcou os debates, né, que antecederam a Constituição de 88, né, sobre o que seria a assistência social como direito, foram transformadas, né, na verdade. E a assistência social passou a ser, enfim, voltou, né, na verdade, mas numa cara modernizada, né, a ser medidas compensatórias e voltadas a esse público vulnerável. Mas é importante esse aspecto modernizador na lógica das modulações que eu estava comentando antes, né? Porque, na verdade, não à toa, enfim, sob o lulismo, né, o grande horizonte e a grande tarefa é combater as formas extremas, né, de pobreza e de miséria, né? Esse desenho estava sendo iniciado aqui, nesse processo nos anos 90, né? Tá, falta só mais um pouquinho. Bom, então um traço importante relacionado com a racionalidade neoliberal, né? Esse modelo de gestão do social que instituiu a concorrência por financiamentos entre as entidades prestadoras de serviço como moeda corrente do seu cotidiano. E deu passos importantes na definição de um objeto específico de intervenção, o pobre em condições de privação extrema, né? Essa ideia da concorrência por financiamento entre as entidades é algo que explode absurdamente, né, no tecido associativo nos anos 90, né? Porque, na verdade, uma série de... Porque enfim, o Comunidade Solidária e a reforma do Bresser, né, definiu que, né, as organizações sociais de interesse privado deveriam compor o arranjo para prestar os serviços sociais, né? Então, essas entidades elas passam a ser as prestadoras dos serviços sociais, né? Então, explode, né, o número de entidades, e aí o que a gente observa no centro e na periferia, né, na verdade, um novo cotidiano dessas organizações que é crivado pela concorrência por financiamento, né? E aí essa concorrência por financiamento ela também extrapola e passa a ser uma concorrência individual, enfim, isso a gente está vendo hoje em várias outras esferas também, né, da realidade, da nossa vida mesmo, né? Então o que a gente vê reformulado é a maneira como os problemas sociais são tratados, né? A modulação de um regime de direitos universais, no qual esses problemas eram formulados na chave política dos conflitos distributivos e da demanda coletiva por cidadania, para um regime pragmático de gestão e da concorrência. Mas não se trata, como eu falei no começo, de uma ruptura, e a chave de compreensão é tratá-la como modulações. As transformações dos anos 90 constituíram um novo saber sobre a relação Estado, mercado e sociedade, pautado pela ideia de um sistema em equilíbrio em que as diferentes partes convergem para alcançar a melhoria das condições de vida das populações. É interessante, daí eu tenho só mais uns comentários a fazer, porque essas transformações elas estão conectadas a uma problemática mundial, né, que diz respeito ao lugar da desigualdade e da pobreza nos debates sobre o desenvolvimento, né. Esse foi o assunto da minha tese de doutorado. Não tenho espaço aqui, eu acho que não é o objetivo retomar toda a pesquisa que eu desenvolvi, mas nessa pesquisa eu abordei exatamente, né, o discurso nos anos 90 do Banco Mundial e da ONU, né, sobre o desenvolvimento. E eu mostrei que os questionamentos internos, né, do Banco Mundial ao ajuste estrutural incorporaram questionamentos que eram feitos pelas agências da ONU e por ONGs internacionais sobre os efeitos destrutivos do ajuste, né? E, enfim, essa incorporação teria levado a uma convergência entre essas duas organizações na defesa de que as políticas de desenvolvimento necessariamente deveriam se traduzir em medidas de combate à pobreza. Enfim, é bem mais longo e complicado do que isso, mas, enfim, o que interessa é que, enfim, ao longo dos anos 90, desenvolvimento passa a ser sinônimo de combate à pobreza, né? Então,
2000, 2001, existe um consenso internacional de que a pobreza é o grande problema do desenvolvimento. E é um consenso moralizante, porque, na verdade, quem vai se opor ao problema da fome e da pobreza, né? Então, em âmbito internacional, muitas iniciativas de agências da ONU combativas, a FAO, Unicef, enfim, contrárias ao Banco Mundial, convergem, né? E aí, enfim, em 2000, 2001, tem o heróico lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Enfim, que estão meio sumidos hoje, mas volta e meia, eu estava vendo uma vez acho que uma fala da Dilma, e daí ela comentou, não, porque o objetivo tal do desenvolvimento do milênio. Então, na verdade, as políticas públicas, elas passam a estar organizadas, enfim, isso acontece ao longo dos anos 90, mas o que é interessante é que com essa convergência, enfim, acoroada pelo lançamento dos Objetivos do Milênio nos anos 2000, cria uma grade enorme, né, são 8 objetivos, mas metas, indicadores, enfim, índices, indicadores móveis, mutantes, que devem ser refinados constantemente e que vão pautar as políticas públicas, né? Então, na verdade, no Brasil, o IPEA, por exemplo, era, não sei se ainda continua na alçada do IPEA, mas provavelmente sim, responsável por monitorar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E esses objetivos são metas que todos os ministérios, aí todas as secretarias estaduais, as secretarias municipais, elas articulam, enfim, elas submetem as suas ações e atividades ao cumprimento dessas metas, né? Então, enfim, na tese eu discuti um pouco essa convergência, né? O que interessa enfatizar aqui para a discussão, né, foi o deslocamento da ideia de pobreza como um campo polêmico, né, que, enfim, um campo polêmico que tinha a ver com uma interrogação sobre os rumos do país, né, sobre problemas estruturais, sobre a reforma agrária, sobre a redistribuição de renda, né, um deslocamento dessa ideia e desse campo polêmico para a gestão dos níveis de pobreza absoluta, né. Então, de um assunto estrutural, né, para um problema de resolução pontual, né. Então, todo um novo saber microeconômico se constitui aqui, mobilizando indicadores e níveis de incidência para medir os níveis de pobreza. Os programas sociais devem dar conta de gerir esses níveis de pobreza, alcançando as metas estabelecidas internacionalmente. E é interessante porque, eu comentei, né, são inclusive, eu acho que os objetivos não, mas eu acho que inclusive as metas, elas são maleáveis, né? Então, a ideia é que nesse próprio consenso internacional moralizante do combate à pobreza, está previsto o engajamento de todas as esferas, atores, sujeitos, na redefinição constante dessas metas, né, de acordo com a sua realidade local, né? Então, há prêmios, enfim, é uma engenharia social gigantesca, né? Enfim, o ponto da minha pesquisa foi mostrar como não se tratava de um abandono do ajuste, mas, então, essa convergência, essa mudança, né, de medidas, de reformas que aconteceu ao longo dos anos 90 nas agências internacionais, não se tratava de um abandono do ajuste, né, mas de maneiras mais eficazes de conduzi-lo, né? E essas maneiras garantiram o engajamento dos beneficiários dos empréstimos, né? Então, dos países beneficiários dos empréstimos, mas não só, né? Enfim, dos governos locais e das comunidades atendidas, né? Então, essas maneiras de garantir uma maior eficácia na condução dessas reformas, né, é possível observar a utilização de técnicas estatísticas que construíram a localização desse indivíduo pobre, porque, na verdade, desenvolvimento agora é sinônimo de combater a pobreza. Então, o objeto, né, do desenvolvimento são os pobres. Então, foram construídas técnicas estatísticas pela ONU e o Banco Mundial que permitiram localizar esse indivíduo, né, e responsabilizá-lo moralmente pela situação de pobreza dele, né. Então, uma construção local e conjuntural do problema da pobreza e não mais estrutural global, né.
Técnicas participativas foram empregadas na elaboração de relatórios de diagnóstico da situação de pobreza, né, em vários países ao longo dos anos 90, que inclusive forneceram informações para o relatório dos anos 2000 do Banco Mundial, que coroa, né, essa modulação, né, do ajuste para o combate à pobreza, né, e esses relatórios engajaram as populações-alvo em diagnóstico sobre a sua situação de pobreza. Seria importante a gente compreender melhor esses diagnósticos. Tem alguns pesquisadores que, enfim, que já fizeram isso. Enfim, se as agências me deixarem, eu vou, de financiamento de pesquisa, eu vou... Não, porque você sabe disso. Porque, enfim, eu vou, acho que, enfrentar um pouco essa bibliografia. Mas, enfim, resumindo um pouco o argumento, porque o ponto para a discussão hoje é salientar que, em meio à constituição desse novo entendimento sobre o desenvolvimento e sobre a pobreza, foram construídas essas novas técnicas de gestão. E o ponto é investigar quais subjetividades são incitadas por essas técnicas, né? Um dos efeitos dessas técnicas, por exemplo, que já está documentado por alguns autores que estão estudando isso, foi garantir a responsabilização dos países, das regiões, das comunidades, dos indivíduos diante da sua situação de pobreza, né? Então, na verdade, enfim, a minha hipótese em relação a isso, eu acho que o Milton vai discutir um pouco essa ideia das subjetivações, que existe uma novidade aí, né? Essas técnicas, elas incitam novas subjetivações, né? Enfim, tem a ver com subjetivações de concorrência, né? Tem a ver com subjetivações de... Enfim, eu acho que, para ficar aqui no argumento, eu acho que essas técnicas, elas, de responsabilização sobre a sua própria situação, né? De individualização, né? Isso é o neoliberalismo, isso é a racionalidade política do neoliberalismo, né? Então, há um deslocamento enorme entre os debates dos anos 50 a 70, à esquerda e à direita, sobre os limites estruturais do desenvolvimento, bem como as maneiras de superá-lo, e os novos termos da agenda internacional dos anos 90. Banco Mundial, agências da ONU, inclusive a CEPAL, várias outras organizações internacionais. Há uns anos atrás eu tive entrevistando umas pessoas no IPEA sobre os objetivos do milênio, e eu conversei com uns figuras da CEPAL, e era exatamente isso que eu contei para vocês, né? Os objetivos do milênio pautavam todas as ações, a fala deles era assim, parecia que você tinha robô na sua frente, sabe? Não tinha uma formulação, era só os indicadores, as metas, como cumprir aquilo, É impressionante, né? Então é visível, né, um deslocamento semelhante ao que eu discuti antes, sobre o Brasil e os direitos, e esse novo social, e as transformações observadas nos discursos sobre a pobreza e o desenvolvimento.